Olá! Hoje a gente vai falar sobre uma jogada financeira bem interessante, para não dizer surpreendente, de uma gigante brasileira. É uma daquelas movimentações que bota o mercado todo de olho. Pensa só na seguinte situação. A empresa onde alguém trabalha resolve antecipar aquele bônus de fim de ano. Mas não é antecipar um pouquinho, não. É pagar 4 meses antes do previsto. Parece bom demais para ser verdade, né? Pois é, parece história de pescador, mas é exatamente o que está acontecendo com os investidores de uma grande empresa aqui no Brasil. Bora mergulhar nessa história para entender os detalhes. Então vamos lá. Quem é a empresa que está fazendo isso? É a Grendene, uma gigante super conhecida no setor de calçados. Olha, talvez o nome Grendene não soe tão familiar de cara, mas as marcas dela, essas com certeza todo mundo conhece. A gente está falando de Melissa, Ipanema, Raider, Grenda. Com certeza tem muita gente por aí usando um calçado deles agora mesmo. Ok, agora vamos para o centro da questão. O que a Grendene fez foi acelerar o pagamento de dividendos para os seus acionistas. Mas o que isso significa na prática? O que mudou de verdade? Antes de mais nada, vamos alinhar os ponteiros aqui. A gente está falando de um dividendo extraordinário. O que é isso? Pensa assim, é como um bônus, uma grana extra que a empresa paga fora da data normal de dividendos. Geralmente acontece quando as coisas vão, assim, muito bem. E não estamos falando de troco, viu? O valor que a Grendene decidiu antecipar é de quase 580 milhões de reais. Sim, 580 milhões. É uma quantia, assim, realmente de peso. E aqui dá para ver bem a diferença. O plano antigo era pagar o que faltava em 3 vezes até setembro de 2026. Agora, com o plano novo, a coisa acelerou. Vão ser só 2 parcelas. E tudo se encerra já em maio de 2026. Resumindo a ópera, no fim das contas, quem é acionista vai receber a grana toda 4 meses antes do que estava esperando. Simples assim. Tá, mas aí vem a pergunta que não quer calar, né? Por que uma empresa faria isso? Qual é a vantagem de abrir mão de tanto dinheiro assim antes do prazo? Bom, a própria Grendene respondeu isso num comunicado oficial e foram bem diretos ao ponto. Eles disseram com todas as letras que essa antecipação não vai comprometer em nada os projetos, o caixa futuro, nem a capacidade de investimento da companhia. E aí os motivos começam a ficar mais claros, né? Primeiro de tudo, a empresa tem muito dinheiro em caixa, tá com o cofre cheio. Segundo, é um jeito de agradar e recompensar quem investe nela, o acionista. E terceiro, e talvez o mais importante, isso funciona como um grande sinal luminoso para o mercado, dizendo, olha, aqui a gente está forte, está confiante. Certo. Agora vamos tentar ler nas entrelinhas. O que uma decisão dessas realmente sinaliza para quem investe ou pensa em investir na empresa? Vamos dar uma olhada em alguns números da Grendene. O dividend yield, ou seja, o retorno só com dividendos, está em absurdos 34,69%. É um retorno impressionante. Aí a gente olha outros indicadores. O preço/lucro está em 6,10, o que é considerado baixo e pode indicar que a ação não está cara. E o preço sobre valor patrimonial está ali, pertinho de 1, em 1,09, o que sugere que o preço da ação está bem justo em relação ao patrimônio da empresa. Ou seja, os números contam uma história bem positiva. Então, quando a gente junta tudo, um dividend yield nas alturas e essa decisão de pagar antes do tempo, o recado para o mercado é muito claro e muito forte. É a gestão da empresa basicamente dizendo que confia demais na sua saúde financeira, não só agora, mas para o futuro também. Beleza, então para a gente amarrar tudo o que foi dito aqui. Primeiro, a Grendene adiantou quase 580 milhões de reais em dividendos. Segundo, esse dinheiro vai chegar na mão dos acionistas 4 meses antes. Terceiro, isso só foi possível porque a empresa está com muito dinheiro em caixa. E o ponto final é um sinal de força e confiança para o mercado. Bem direto, né? E para fechar, fica uma provocação para a gente pensar. Num cenário econômico que a gente sabe que é cheio de altos e baixos, quais outras empresas será que estão com caixa tão robusto a ponto de usar essa grana não só para tocar o negócio, mas como uma verdadeira ferramenta para mostrar força para o mercado? É uma boa pergunta para ficar na cabeça, não acha?